Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou atender aqui a mais um pedido do inscrito Pablo Rodrigues, que me mandou essa mensagem aqui nos comentários. Professor, boa tarde. E esta questão deste mesmo concurso teria alguma solução? E dessa vez ele informou para a gente que essa foi uma questão do concurso de nível superior para analista orçamentário e financeiro da Câmara Municipal de Tatuí, que aconteceu no dia 30 de abril desse ano de 2023. Então nós vamos resolver a questão aqui para verificar se realmente tem alguma solução conforme a solicitação aqui do inscrito Pablo Rodrigues. Bora lá! Bom, pessoal, veja que a questão diz assim: um pote tem um certo número de doces. André foi até o pote, pegou 5 doces e em seguida pegou mais um quinto do que sobrou. Um tempo depois, Beto foi até o pote, pegou 5 doces e em seguida pegou mais um quinto do que sobrou. Logo depois, Caio foi até o pote, pegou 5 doces e em seguida mais um quinto do que sobrou. Se André pegou 5 doces a mais do que Beto, o número de doces que sobrou no pote, após as 2 retiradas de Caio, foi qual desses daqui? Bom, pessoal, então nós vamos tomar as informações aqui do texto. Está dizendo aqui, que esse pote tem um certo número de doces. Mas qual que é esse total de doces que havia nesse pote? Isso a gente não sabe. Então, falar que o total de doces que havia nesse pote era uma quantidade X. Mas o texto informou para a gente que André foi até esse pote e pegou aqui, 5 doces. Então, André foi primeiro ao pote, pegou 5 doces. E falou que em seguida ele pegou mais um quinto do que sobrou. Então, depois aqui que ele pegou esses 5 doces, ele foi lá e pegou mais um quinto do que sobrou. Mas qual foi essa quantidade agora que sobrou? Então, repare, se havia X doces no pote e ele pegou pela primeira vez aqui 5 doces, tem que sobrar quantos aqui? Tem que sobrar o X que já tinha antes no pote, menos esses 5 que ele pegou. Então, o André foi a primeira vez, ele pegou 5. A quantidade de doces que havia era X. Então, vai sobrar aqui X menos 5. Aí falou que depois, em seguida, ele foi lá e pegou um quinto dessa quantidade que sobrou. Então, ele pegou um quinto de x menos 5. Lembrando que de matemática é vezes. Então, aqui ele pegou um quinto vezes x menos 5. Então, quanto que vai sobrar agora após ele ter pegado aqui pela segunda vez? Então, repare, se ele pegou pela segunda vez aqui, um quinto dessa quantidade que sobrou, então aqui agora vai ter que restar quanto? Então, ele pegou um quinto dessa quantidade. Se ele pegou um quinto dessa quantidade, precisa restar 4 quintos dessa quantidade. Ele pegou um quinto dessa quantidade, então precisa restar 4 quintos dessa quantidade. Então, 4 quintos de x menos 5. Novamente, lembrando aí que o de matemática é vezes. Então, 4 quintos aqui, vezes x menos 5. Vamos fazer essas continhas aqui. Então, aqui eu tenho essa fração vezes x menos 5. Então, vamos manter aqui, traço de fração. Vamos multiplicar aqui, 1 por x menos 5. 1 vezes x menos 5 aqui vai dar o próprio x menos 5. E isso aqui sobre 5. Aqui também vamos fazer essa continha. Vamos multiplicar essa fração por x menos 5. Então, vamos colocar aqui, traço de fração. Aqui nós temos que pegar esse 4 e multiplicar por x menos 5. 4 aqui, multiplicando por x menos 5 é 4 vezes o que está aqui dentro desse parênteses. Então, a gente tem que aplicar aqui a propriedade distributiva. Eu tenho que pegar o 4 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 5, menos 20. E isso aqui sobre 5. Pronto, então nós sabemos que o André foi a primeira vez, pegou 5, com isso restou essa quantidade x menos 5. Aí ele foi a segunda vez, pegou um quinto dessa quantidade que restou, passou a ser então x menos 5 sobre 5. E com isso sobrou aqui no final 4x menos 20 sobre 5. Aí agora foi a vez do Beto também ao pote, ele pegou aqui 5 doces. Se o Beto pegou 5 doces agora, qual vai ser a quantidade que vai sobrar? Para saber quanto que vai sobrar aqui, é só pegar o que havia sobrado antes, que é essa quantidade aqui, 4x menos 20 sobre 5, retirar a quantidade que o Beto pegou da primeira vez aqui, que é 5, aí nós vamos saber quanto que sobrou aqui. Aqui observe, nós temos essa operação de subtração que tem fração. Se tem fração aqui, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. Nesse caso aqui, o nosso mínimo aqui é 5. Então vamos colocar aqui, nosso mínimo é 5. Pegamos esse mínimo, dividimos embaixo o resultado e multiplica em cima. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Vezes 4x menos 20 vai dar o próprio 4x menos 20. 5 agora dividido por 1 tem aqui embaixo dá 5. Vezes menos 5 aqui vai ficar menos 25. Fazendo essas continhas aqui, eu vou colocar traço de fração. Aqui vai ficar 4x menos 20 menos 25 dá menos 45. E isso aqui sobre 5. Então, após o Beto ter pegado as suas 5, restaram então agora no pote 4x menos 45 sobre 5.
Aí ele falou que depois, em seguida, ele foi e pegou mais um quinto do que sobrou. Então, depois aqui, o Beto voltou ao pote, ele pegou mais um quinto aqui, mas essa quantidade que sobrou. A quantidade que sobrou é essa aqui, ó, 4x menos 45 sobre 5. Então, é um quinto dessa quantidade. Então, vai ser um quinto aqui vezes essa quantidade. Aqui, novamente, a gente tem esse produto aqui para fazer, uma multiplicação aqui de fração. Então, vamos manter aqui, ó, traço de fração. A gente multiplica na fração, parte de cima com parte de cima, parte de baixo com parte de baixo. 1 vezes 4x menos 45 vai dar o próprio 4x menos 45. 5 vezes 5 aqui vai dar 25. Então, aqui depois ele pegou essa quantidade aqui. Mas veja que no finalzinho aqui do texto ele está dizendo que se André pegou 5 doces a mais do que Beto. Ele está falando que André pegou 5 doces a mais do que Beto. Qual foi a quantidade total que o André pegou? Repare, o André pegou pela primeira vez aqui 5. Depois ele pegou mais essa quantidade aqui que é x menos 5 sobre 5. Qual foi a quantidade total que o Beto pegou? O Beto pegou primeiro aqui, ó, 5. Depois ele pegou essa outra quantidade. Então, essa quantidade total do André aqui tem que ser igual à quantidade total do Beto mais 5, já que o André pegou 5 doces a mais do que Beto. Então, vamos pegar aqui a quantidade que o André pegou, que foi esse 5, mais essa outra quantidade que ele pegou em seguida, que é x menos 5 sobre 5, tem que ser igual à quantidade que o Beto pegou, que foi esse 5, mais essa quantidade que ele pegou depois, que é 4x menos 45 sobre 25. Essa quantidade aqui do André tem que ser igual a essa quantidade aqui do Beto mais 5. Pronto, conseguimos chegar aqui ó, nessa equaçãozinha para a gente resolver. Agora observe que nós temos mais 5, aqui também a gente tem mais 5. Então, eu vou cancelar esse mais 5 aqui com esse mais 5 aqui. Então, aqui vai sobrar x menos 5 sobre 5. E aqui vai sobrar 4x menos 45 sobre 25. E isso aqui, mais 5. Temos essa equação aqui ó, que tem fração. E se tem fração, a gente precisa tirar aqui ó, o mínimo múltiplo comum. E qual que é o nosso mínimo aqui entre 5 e 25? Nosso mínimo é 25. Então, a gente pega esse mínimo, divide embaixo o resultado e multiplica em cima. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5. Vezes essa parte de cima que vai ficar assim, ó. 5 vezes x menos 5. 25 dividido por 5 dá 5. Vezes a parte de cima que é x menos 5, vai ser 5 vezes x menos 5. Agora, 25 dividido por 25 dá 1. Vezes 4x menos 45 vai ser igual a 4x menos 45. 25 dividido por 1 tem aqui embaixo vai dar 25. Vezes 5 aqui vai dar 125. Aqui nós vamos novamente aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 5 e multiplicar todo mundo aqui dentro do parênteses. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 5, menos 25. Isso vai ser igual a 4x e menos 45 aqui. Mais 125, isso aqui vai dar mais 80. Agora eu vou pegar esse 4x, vou passar aqui para o primeiro membro, e esse menos 25 a gente passa para o segundo. Então aqui tem mais 4x, passando para cá vem menos 4x. E 5x menos 4x que vai ficar x. Esse menos 25, passando para lá vai mais 25. Com 80 vai dar 105. X aqui é o total de doces que havia no pote inicialmente. Então, o total de doces que havia no pote aqui era a quantidade 105. Dessa forma, qual que era a quantidade total aqui ó, que o André pegou? Repare, o André pegou essa quantidade 5 mais essa quantidade aqui. Ó. Só que eu já sei aqui que o valor do X aqui é 105. Portanto, aqui, depois o André pegou aqui, quanto? Ele pegou 105 menos 5, ele pegou aqui ó, 100 dividido por 5, então aqui ele pegou 20. Portanto, no total, ele pegou 5 pela primeira vez, mais 20 depois, então ele pegou aqui um total de 25 doces. Agora, qual foi a quantidade total aqui ó, que o Beto pegou? O Beto pegou esses 5. Depois ele pegou mais essa quantidade, só que eu já sei que o X aqui é 105. Fazendo essas contas aqui, ó, 4 aqui, se a gente multiplicar por 105, a gente vai encontrar 420. Portanto, depois aqui o Beto pegou quanto? Pegou 420 aqui, menos 45 aqui vai dar 375. Isso aqui sobre 25, dividindo 375 aí por 25, fazendo essas continhas, você vai encontrar 15. Portanto, o Beto pegou depois, ele pegou aqui no total 5 com 15, ele pegou um total de 20. E de fato, repare, a quantidade que o André pegou é 25. A quantidade que o Beto pegou é 20. Então, essa quantidade de 25 realmente é 5 a mais do que a quantidade que o Beto pegou, que é 20. Mas ele quer saber qual foi o número de doces que sobrou do pote após as duas retiradas de Caio. E ele informou também que Caio foi até o pote, pegou 5 doces e em seguida pegou mais um quinto do que sobrou. Bom, eu já sei quanto é que o André pegou. O André pegou 25. Já sei quanto que o Beto pegou, que foi 20. Então, nós vamos tirar essas contas aqui para a gente calcular aqui qual foi a quantidade que o Caio pegou. Então, vamos manter aqui ó, o André que pegou 25 e o Beto que pegou 20. Então, repare, se havia 105 doces no pote. O André pegou aqui no total, ele pegou 25. Então, quanto que sobrou aqui depois que ele pegou os 25? 105 menos 25, sobrou aqui 80. Depois o Beto foi lá e pegou 20. Então, se havia 80 que restou, menos os 20 que o Beto pegou, vai restar aqui 60. Aí, finalmente, foi a vez do Caio. O Caio foi até o pote e pegou 5.
Se o Caio foi até o pote, pegou 5 e havia restado aqui, depois do Beto, havia restado 60, então restou aqui agora 60 menos os 5 que o Caio pegou, restou aqui 55. Mas falou que depois, aqui em seguida, pegou mais um quinto do que sobrou. Então depois aqui o Caio pegou agora um quinto mais dessa quantidade que sobrou aqui, que é 55. Então é um quinto de 55. Então vai ser um quinto aqui vezes 55. 55 aqui a gente pode simplificar com 5, vai sobrar 11. E 1 vezes 11 vai dar 11. Então na segunda vez aqui agora o Caio pegou 11. Aí quanto que vai sobrar agora? Para saber quanto que vai sobrar, é só pegar o que havia sobrado depois que ele pegou o 5 aqui, que foi 55. Então a gente pega esse 55, retira o que ele pegou aqui da segunda vez, que foi 11. 55 menos 11, 44. Assim, o número de doces que sobrou no pote após as duas retiradas do Caio foi... Então repare, o Caio fez uma primeira retirada de 5. Depois fez uma outra retirada de 11. Então sobrou aqui, ó, 55 da primeira vez e da segunda vez aqui restou 44. Então o número de doces que sobrou no pote após as duas retiradas de Caio foram 44 doces. E essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola, foi uma belíssima questão, mas só foi muito grande, mas uma questão muito bacana, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!